Olá novamente, pessoal. Vamos continuar a explorar os dados aqui. Dessa vez eu enviei para vocês uma planilha, né? Eu vou dar uma olhada aqui nela. Aqui tem uma coluna X que provavelmente deveria representar o nome das linhas, mas a gente não especificou isso ao ler. Ele entendeu isso não como o nome das linhas, né? Mas como uma coluna nova. E aqui estão os nomes das linhas. Percebe que eles são idênticos, né? Porque é basicamente uma contagem de 1 até o tamanho máximo da tabela. A gente tem um indivíduo, fiquei fazendo piada hoje que não era peixe, era um sapo roxo do brejo. Por quê? Porque isso aqui não importa, né? O importante é que você olhar aqui, ó, que tem ó, o peixe 1, o indivíduo 1, o sapo roxo do brejo 1, foi medido ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Então, nesse experimento, ele foi medido 5 vezes. Está dizendo aqui, ó, primeira medida, segunda medida, terceira medida, quarta e quinta medida. E o que foi obtido nessa medida? Foi obtido cortisol, foi obtido e o tamanho dele, tá? E esses tamanhos eram em dois tratamentos, a 30 graus Celsius e a 24 graus Celsius. O experimento, em resumo, para quem não viu o texto que eu enviei, é o seguinte: um alienígena veio para a Terra, ficou sabendo que o, os seres humanos estavam aumentando a temperatura da Terra, e ele pensou que poderia estar ocasionando estresse em outras espécies. Aí o Alien Verde, que é esse sujeito, ele leu uns papers de outros aliens dizendo que estava aumentando a temperatura da Terra. E ele sabia que o nível de cortisol, para medir nossa medida aqui de estresse, ela variava com o horário do dia, então ele padronizou o horário do dia para coleta de sangue. Ele fez em 5 momentos, uma vez, por exemplo, por semana ou por mês, não importa, mas a unidade de tempo é a mesma, sabe? Primeira semana ele tomou uma medida, segunda semana, terceira, quarta, quinta, né? E a primeira medida que ele tomou foi pouco tempo depois de ele ter deixado o sapo roxo do brejo nesse tratamento, né? E o que mais precisava saber sobre isso? Ah, tá. E ele tomou medidas de tamanho, porque ele sabia que o cortisol variava muito fortemente com a idade nessa espécie. Mas ele não tinha informação da idade, ele coletou o bicho na natureza lá. Então ele pegou medidas de tamanho para ser uma aproximação aí, algo que fosse representar a idade. Aí eu perguntei para vocês, né, quais seriam as premissas desse estudo. Então, que é uma premissa do estudo é aquilo que o cara não vai conseguir testar com os dados que ele tem na mão. E ele está usando isso para estruturar o argumento dele. O que o sujeito está tentando estudar aqui é se o aquecimento da Terra vai afetar o estresse de um bicho, né? Na verdade, não de um bicho, dos outros bichos, né? Ele está usando isso aqui como um exemplo, não dá para medir todos, né? Então, a gente vai fazer isso só para esse. Então, é uma premissa do trabalho dele de que esse aquecimento está existindo. Ele não vai testar isso, tá? Então, assumindo como verdade, tá? É uma premissa. E é uma premissa também que tem uma relação forte entre tamanho e idade. Pode ser verdade, pode ser que não, tá? Mas enfim, todo estudo tem premissa. Algumas são mais friáveis, são mais fracas que outras, mas todo estudo tem. Nesse caso, por exemplo, a relação do tamanho e da idade, até pode ter uma ideia se ele medir a relação do cortisol com o tamanho, dá uma relação forte, né? Então, como o cortisol está em relação da idade e, né, o tamanho provavelmente está refletindo isso, a idade dos bichos, se tiver uma relação boa. Então, essa é uma premissa boa se ele tiver essa relação também, mas no geral não seria uma premissa muito ruim. Esse negócio do nível de cortisol, pessoal, eu não entendo nada sobre isso não. O que eu é, por exemplo, eu estou presumindo, por exemplo, presumindo assim, baseado na minha ignorância, que, por exemplo, pode ser que a seleção natural tenha moldado os indivíduos para um tamanho maior, ter maior nível de cortisol, por exemplo, porque eles são mais suscetíveis à predação, precisam estar mais ligados, sabe? Por exemplo. Tá? Não sei se isso é verdade, talvez seja,
Mas vamos pegar isso aí como verdade. Agora nós estamos presumindo isso para o estudo. Se você entende cortisol ou acha que isso é uma grande bobagem, aceita isso como bobagem só para entender os, os exemplos aqui. Bom, a gente já deu aqui, exploramos aqui um pouco a planilha. Vamos lá, vou aqui voltar. Então você carregou sua planilha lá, tem 100 observações de 6 variáveis. Vamos dar uma olhada, vamos fazer o primeiro que você faz quando você carrega a planilha, dá uma olhada nela, né? Então, ó, tem essa coluna X, indivíduo, medida, cortisol, tratamento e tamanho. Legal, a gente acabou de olhar lá na planilha. Uma coisa que a gente sabe, olhando lá, a gente sabe que essa linha X ela é desnecessária. Tem várias formas de você remover esse X. Um jeito é fazer assim. Eu acho isso aqui bastante intuitivo. Existe outra forma que é eu quero a planilha, minha planilha, plan é a mesma planilha menos a coluna 1. Também funciona, mesmíssima coisa. Vou rodar esse comando aqui, tá? Beleza? A vantagem também desse é que se você rodar, esse aqui vai tirar, vai tirar a primeira coluna. Então se você tiver, né, você tirar a primeira, depois pedir para tirar a primeira de novo, ele tirou a segunda, entendeu? Ele vai removendo as colunas. Então assim é mais intuitivo, mais claro e evita que você faça cagada. Bom, outra coisa que tem que quase sempre ser feito é dar uma olhada na estrutura da planilha com esse comando, né? O RStudio dá a oportunidade de você olhar aqui. Então, dá sempre uma olhada, né? E ver se não tem alguma coisa esquisita por aí, né? E a gente bateu o olho aqui e a gente viu aqui o seguinte. O tratamento tinha sido dito que essa variável categórica tinha duas categorias, ou seja, dois níveis. Mas aqui está dizendo, ó, é um fator com with 4 levels. Ué, peraí, tem mais tratamentos? Ele fez outras temperaturas? Aí vamos dar uma olhada. O que acontece aqui? Se você for lá e quero só dar uma olhada na medida, na variável tratamento, o que está acontecendo? Se você só pedir assim, olha, já vai te dar uma ideia do que está acontecendo. Olha, a pessoa digitou com espaço 24 graus Celsius, 24 graus Celsius sem espaço. 30 graus Celsius com espaço, sem espaço. Aí, o alien verde que fez isso aqui estava digitando igual a bunda dele. Aí você vai precisar corrigir isso, porque senão o R vai entender que tem quatro fatores, níveis do seu fator, certo? Vamos o jeito, né, de você também olhar isso, mas talvez mais claramente, fazendo levels, pedindo acessos níveis. Você está vendo lá, tem 4 níveis. Bom, agora vamos corrigir problema de digitação. Bom, a gente vai usar uma função que é para modificar texto, igual você faz no Microsoft Word, né? Buscar e renomear, não me lembro como é que é no Microsoft, nome, mas basicamente o que ele faz é busca o texto e troca pelo que você quer. É isso que a gente vai fazer. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer aqui é informar que tratamento não é um fator, mas um texto, um objeto que tem que ser encarado como texto. E para isso, né, o R chama de coisas que são encaradas como texto de character. Então, plano de tratamento é as character, plano de tratamento. Bom, né, se você der um str de novo aqui, ó, você vai ver que tratamento passou a ser character. Agora a gente pode brincar de modificar texto lá dentro. Então eu estou mostrando para vocês uma função chamada sub. Sub é o seguinte: eu quero que substitua, que eu quero que você encontre isso, substitua por isso neste lugar. Então a gente quer, qual é o lugar que a gente está querendo trabalhar? É tratamento. A gente quer substituir o quê? Vamos dar uma olhada nos níveis. Opa, não tem mais, obviamente, porque eu transformei em character. Mas era 30 graus Celsius, né, com e sem espaço, né? Vocês lembram? Então, basicamente, o que você quer fazer é deixar eles todos iguais, né? Ou todos com espaço, ou todos sem espaço. Nesse caso, é muito mais simples fazer o seguinte: vamos remover tudo que é espaço para nada. Entendeu? Ele vai simplesmente excluir esse tipo de coisa aqui. Só que ele vai fazer isso para os 30 graus Celsius e para 24 graus Celsius, de forma que no seu resultado final é que você só tenha dois tipos, né? Olha, o que ele vai fazer, tá vendo? Você consegue ver que antes tinha alguns com espaço e agora não tem nada com espaço.
E é isso que a gente quer. Plano de tratamento. Substitui isso para mim. Pumba. Aí, opa, eu escrevi errado. Criei uma coluna nova. Vamos lá. Tratamento. Tá? Ó, a gente já pode aproveitar para names aqui pra gente ver a lindeza que eu fiz. Eu criei uma coluna chamada tratamento. Vamos remover ela usando aqui da outra forma. Plan menos qual que é essa? É a coluna 6. Olha que coisa mais linda. Foi embora. Tchau. Me perdi um pouco aqui. Beleza, vamos voltar aqui. O tratamento agora foi substituído. Agora você precisa voltar a informar que isso aqui é um fator, para ele entender que tem os níveis. Então você pode usar aqui as factor plano tratamento. Beleza? Olha só, levels plano tratamento. Vamos lá. Opa, o que eu fiz aqui? Eu não tinha feito isso aqui. Vamos lá, voltar de novo, porque eu não tinha substituído. Agora foi. Né? O que eu fiz de erro? Enquanto eu fiquei me distraindo lá, removendo a coluna, eu tinha esquecido de rodar isso aqui, tá, pessoal? Mas isso acontece. Mas o procedimento é esse: transforma em texto, pede a substituição, devolve como fator. Bom, vamos ver também iniciar a nossa exploração da planilha vendo relações fortes. Não, eu disse lá que existe uma relação forte entre cortisol e idade. Ele pegou isso com base no tamanho, né? O tamanho proxy de idade. A gente usa essa expressão frequentemente, tá, pessoal? Alguma coisa é proxy de alguma coisa. Quer dizer, você não tem aquela variável para medir diretamente, aquilo é algo que chega perto da variável que você quer, sabe? Então aqui eu estou dizendo que tamanho é proxy de idade. Vamos lá, a gente queria saber se o cortisol tem uma relação com tamanho. Tamanho em plano. Aí, olha só, isso aqui é muito útil você fazer uns plots de umas relações que são esperadas serem fortes por causa disso. Tá aqui, ó, a relação bonitinha entre cortisol e tamanho. O problema é que é isso aqui? O que aconteceu aqui? Bom, isso aí pode ser erro de digitação. Daí, como que a gente pode remover? A gente usa o subset de novo. Mas qual que é o subset? Bom, eu posso considerar que tudo que tem tamanho maior do que 5 é o que eu estou interessado. Tudo que eu tenho menor é o que eu não estou interessado. Então eu vou chamar de plano 2 para manter a planilha original. Ela vai ser um subset de plano em que tamanho é maior do que 5. Então você pode usar o argumento de lógica aqui, tá? Você pode ser igual, maior, menor, pode ser diferente, né? E também tem maior igual, menor igual e assim por diante. Então, olha, a planilha 2 vai ser um subset da minha planilha em que o tamanho é maior do que 5. Veja só que ele criou aqui essa planilha com 97 observações e que basicamente ele removeu essas três, né? Que é um subgrupo daquele. Vamos dar uma olhada como é que fica esse plot. Plot de cortisol em relação ao tamanho para a planilha 2. Olha lá, é a mesma coisa disso aqui, só que sem os 3 pontos, né? E ele reescalona para começar mais próximo daqui, porque ele não vai fazer exatamente o mesmo plot, porque como aqui está em branco, ele não vai plotar, certo? Mas é o mesmo conjunto de dados. A gente pode remover esses 5 casos, foi o que a gente acabou fazendo. Mas uma possibilidade que é interessante é isso daí se for erro de escala, sabe? Se a pessoa que estava digitando em miligrama, peraí, esse é tamanho, milímetro e essa pessoa digitou em centímetro, hein? Um jeito fácil de você, né? Não é tão fácil assim, pai. Mas se você conseguisse multiplicar esses valores por 100, por exemplo, será que eles não se encaixam, ou por 10? Será que eles não se encaixam aqui? Se eles encaixar certinho aqui, é bem possível que seja simplesmente um erro de digitação.
A gente pode dar uma olhada se, né, para explorar isso aqui, se tem essa chance, né? Vamos ver. Vamos pedir um subset do plan em que o tamanho é menor do que 5, só que a gente não está nomeando nenhum objeto, a gente só quer ver o output. Aí vamos ver aqui a medida de tamanho, 0.07, 0.06. Né? Sendo que, olha, se fosse multiplicasse isso por 100, provavelmente isso aqui daria 13, cairia por aqui. Se for esse ponto, vai dar certinho aqui. E os outros se multiplicar por 100. Então pode ser que seja isso, né? Vocês estão pescando o que eu estou dizendo? Pode ser que simplesmente esse aqui está em outra escala. A gente vai poder manipular valores da próxima vez. Agora eu vou ficar só com o plano 2, tá? Vamos considerar o caso mais simples que você vai cortar fora. Eu estou falando isso porque às vezes tem tão poucos dados que você não pode se dar o luxo de ficar cortando, né? Essa planilha tem 100 observações, vários bichos e tal. É uma coisa meio idealizada. Então, às vezes pode ser que você precise olhar com mais cuidado para salvar alguns dados, porque se eles simplesmente foram digitados de uma forma errada, você consegue descobrir e salvar lá dados importantes. Aí a pergunta tá, beleza, você fez plot, limpou sua planilha, agora parece que está tudo bonitinho. Quer responder a pergunta, será que tem diferença no nível de cortisol entre tratamentos? Então uma coisa muito intuitiva seria fazer o seguinte, vou fazer um hotspot de cortisol versus tratamento, a minha planilha 2. E tá. Olhando esse gráfico aqui, certamente esse teste seria significativo, teste T, tá? Mas a gente pode fazer aqui rapidamente, teste. Olha só, pessoal, eu vou fazer um teste T, da coisa mais fácil do mundo, t.test, tá? Só isso aqui, você copiou esse negócio aqui, trocou em boxplot por t.test. Né? Isso aqui vai fazer um Welch to sample t-test, né? Que é para variâncias desiguais. Tá? Mas tudo bem, se você quiser para variâncias iguais, que é o teste T comum, você digita var.equal true. Tá? Mas de qualquer forma, olha o valor de P, gente. É muito significativo, né? Mas você não precisava de ver esse teste muito significativo. Isso aqui, quando você tem um gráfico desse tipo que tem claramente uma divisão entre os dois grupos, isso aqui é perfumaria, tá? Isso aqui é para ficar bonito no texto. Alguns papers, quando tem um tipo de relação aqui, nem apresenta o valor de P, porque, pelo amor de Deus, né? Dá pra ver claramente que tem diferença. Enfim. Então, beleza, você conclui, então, tem diferença. Então, os bichos, né, desse planeta aí devem estar sofrendo, porque o nível de cortisol, com a maior temperatura, né, tem a projeção para sair de 24, temperatura atual, para 30 graus Celsius em um espaço de alguns anos, e eles vão aumentar o estresse deles. Aí você vai para a defesa, submete o artigo e um revisor te pergunta: peraí, você mostrou que tem uma relação entre tamanho e cortisol e que o cortisol é maior em 30 graus Celsius, certo? Mas a taxa de crescimento do bicho não é maior em maiores temperaturas? O que isso quer dizer? Bom, se a taxa de crescimento deles é diferente, pode ser que no seu tratamento de 30 graus Celsius não tenha bichos mais estressados, tem bichos maiores, certo? A gente estava lá dizendo que tem uma relação muito forte, que isso é uma coisa natural, né? Esse é o nível de cortisol dele esperado pelo tamanho dele. Então, se eles simplesmente têm tamanhos maiores, eles vão ter maior quantidade de cortisol, mas isso não quer dizer que eles vão estar mais estressados, certo? Porque é o estresse, é o nível de cortisol normal para aquele tamanho. Então, a gente ficou bastante tempo discutindo esse ponto e é uma das coisas mais importantes dessa discussão, desse trabalho aqui. Então, no meio do processo, pessoal, que eu estou falando para vocês é que às vezes também levanta questões importantes, né? Pode ser que você não espere chegar na defesa para tomar essa porrada aí, ou então ou submeter um artigo, né? Tomara que isso não aconteça, porque às vezes daí você precisa refazer o artigo se você não encontrou um erro mais grave. Mas pode ser que seja no processo de análise de dados.
E você fala assim, peraí, será que é isso mesmo? Daí você vai lá e olha. Pode ser que os bichos não são mais estressados, eles só são maiores e por isso eles têm um maior nível de cortisol. Tá? Então, em essência, a pergunta tem que ser respondida por essa nova pergunta aqui. Ó. Esse questionamento tem que ser respondido por essa pergunta. A taxa de crescimento entre os tratamentos é diferente? Então, nesse experimento, o sujeito foi lá, pegou os bichos da natureza, colocou no primeiro dia lá, ele mediu o cortisol nos primeiros dias. Então não é esperado que tenha diferença de tamanho, certo? Então ele pegou aleatoriamente os bichos lá e colocou. Mas no quinto dia, se tem taxa de crescimento diferente, os bichos com maior temperatura têm que ter maiores tamanhos corpóreos, certo? Então o que a gente quer? Vamos dar uma olhada de novo na planilha. Você tem a medida primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então o que você quer agora é a quinta medida. Vou chamar de quinta esse objeto. Então subset do nosso plano. Isso é plano 2. Plano 2 que é com valores corrigidos. Em que medida é igual a 5. Certo, pessoal? Então aqui só tem os valores da quinta medida. Então tem lá o bicho 1, 2, 3, 4, 5 até o 20 medido no quinto dia. E tem os dois tratamentos, 30 graus e 24 graus. Aí você pode ver um box plot de cortisol por... Opa, perdão, é tamanho que a gente quer ver. Você quer saber se eles tiveram taxa de crescimento maior. Por tratamento em objeto quinta. E agora, hein? Os bichos eles são maiores, então isso aqui indica fortemente a taxa de crescimento diferente entre eles, né? Os bichos em 30 graus Celsius são maiores para o tratamento. Outro jeito de olhar, então, em essência, o que a gente está pensando aqui? É se a relação entre tamanho, entre cortisol e tamanho é diferente entre os tratamentos. Um jeito simples de olhar isso é fazer o que a gente já tinha feito antes. Você quer ver a relação entre cortisol e tamanho. Você quer olhar se tem diferença entre os tratamentos. Então você pode colocar coresinhas lá para ver se tem uma diferença entre essa relação. E aqui tá, pessoal. Quando você vê assim, ó, os pontos estão sobrepondo super forte, né, as cores aqui, significa que não existe taxa de crescimento diferente, certo? A taxa de crescimento de um tratamento seria se uns pontos estivessem por aqui e outros aqui, por exemplo. Daí esse aqui é a taxa de crescimento menor, esse aqui é a taxa de crescimento maior, porque eles estariam tamanhos maiores do que esperado pelo tamanho, o nível de cortisol maior do que esperado pelo tamanho deles. Certo? Aí eu enviei para vocês um grafiquinho para exemplificar isso. Só que ao invés de pontos eu tracei retas, tá? Espero que vocês ainda tenham aquela figura. Bom, acho que em essência é isso, né? A conclusão desse estudo é o seguinte: eles podem ter maior nível de cortisol, mas isso não é esperado que vai gerar um estresse neles maior do que o esperado pelo tamanho. É um nível de estresse, né? Na verdade não é um nível de estresse, é um nível basal aí de cortisol que é normal, é esperado pelo tamanho dele. Então eles não vão estar gerando estresse nesse trabalho, certo? Né? Novamente, se as retas fossem diferentes, talvez daí você poderia concluir. Esse tipo de gráfico é muito útil, pessoal. Você está vendo uma relação entre duas variáveis e está colorindo ela por uma terceira variável, uma variável categórica. Então tem três informações de três colunas contidas aqui dentro. Isso aqui é super importante para você explorar seus dados, tá? A análise correta para fazer esse tipo de coisa é uma ANCOVA. Eu vou fazer aqui só para que fique completo, tal, esse trabalho, mas com o Carlos Edivar mais para frente vocês vão se familiarizar mais com estatística. Eu estou mais aqui focado no R e explorar os dados e fazer amizade com seus dados. Vamos fazer uma ANCOVA de qualquer forma. A ANCOVA é uma
né, para a estrutura aqui do R, é uma ANOVA que você inclui duas variáveis contínuas e a interação entre elas, tá? Então, a ANOVA no R você chama de AOPT, mas primeiro eu vou definir isso como modelo, tá? É cortisol, isso aqui é análise de variância, ok? Por tamanho, considerando a interação com tratamento. E, novamente, de onde vêm os dados. Aí você faz o summary desse mod, você vai obter aqui. Ah, nesse caso está dando significativo, mas é porque essas relações não são lineares, tá, pessoal? Aí, acho que eu acabei me enrolando com isso. Deixa eu ver se eu... É porque tem uma relação de... Está violando premissa aqui. Tá, então ó, isso aqui deixando linear a relação, porque tá vendo, tem uma curvinha aqui. Isso aqui vai linearizar a relação. Vou mostrar o que isso aqui está fazendo no plot. Logaritmizando, ó, deixa linear a relação. Não tem mais aquela curvinha. Né? Quando você não tem mais essa premissa vai embora, ó, a relação entre tamanho e tratamento não é significativa. Né? Então, a relação entre de cortisol e tamanho não é mediada, não depende de tratamento. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, a gente continua isso aqui. A gente vai provavelmente falar mais vezes sobre isso. Né? Ficou um pouco confuso agora na parte final do vídeo, mas fiquem tranquilos que a gente vai falar mais sobre essas coisas nos próximos vídeos. Valeu!